Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas nessa manhã. Amém? Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 17. Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 17. Louvado seja o Senhor. Dando sequência à nossa leitura bíblica, ao nosso plano de leituras anual, hoje nós traremos a mensagem em Mateus 21, a leitura de hoje. Diz a palavra do Senhor: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado ao templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Oremos. Deus de graça, de amor, de misericórdia, eis que estamos em Tua casa, em Tua presença, e pedimos que o Senhor nos fale ao coração. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e dá-nos a conhecer da Tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque aqui estamos, obrigado por este dia maravilhoso que fizeste. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã: O Rei chegou. E agora? Aquela manhã de domingo na Judéia era como uma das manhãs mais bonitas. Jesus havia saído de Jericó e se deslocava para Jerusalém. Pessoas advindas de todos os cantos da Palestina formavam um grande cortejo que acompanhava Jesus desde Jericó, num percurso de 27 quilômetros até Jerusalém. Um misto de grande alegria e incomparável exultação tomava o coração de todos os presentes. De Jericó, Jesus iniciava sua caminhada para, segunda vez, conquistar a terra prometida, não da mesma forma que Josué, com armas e escudos, mas agora com a pregação da palavra por meio da sua manifestação como o Verbo vivo e encarnado de Deus. No caminho, aldeia por aldeia, os corações eram conquistados e tomados de insofismável convicção. À medida que a romagem seguia, mais e mais pessoas se uniam ao intento de acompanhar o Mestre. Aqueles que outrora foram cegos, surdos, mudos, paralíticos, coxos, leprosos, marcavam presença ao lado de Jesus. Libertos de opressão e da opressão demoníaca, somavam vozes à multidão:
era um dia de vitória. Descendo a encosta do Monte das Oliveiras, num cenário que enchia de emoção o coração dos judeus, Israel viveria novamente o canto dos filhos de Coré, do Salmo 42, versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por um momento, aquelas pessoas podiam se esquecer da rusticidade da vida, dos altos impostos romanos, da usura dos patrícios, da condição miserável do povo, da mortalidade infantil avassaladora, da opressão aos fracos, das mulheres abandonadas por seus maridos sem justo motivo, das crianças órfãs e escravizadas, da corrupção dos sacerdotes, da baixa expectativa de vida. Uma multidão que tinha fome e sede de justiça acompanhava Jesus, aquele que era a própria esperança de Israel. E quanto mais a multidão se aproximava de Jerusalém, mais entusiasmada ficava. Aquele domingo, que ficou conhecido na história do cristianismo como o Domingo de Ramos, marcava o início da última semana de Jesus. Em poucos dias, o Salvador estaria morto numa cruz, lado de fora da Cidade Santa. Os corações dos discípulos vinham sendo preparados por Jesus para aqueles dias fatídicos, mas, naquele momento, nenhum pesar havia. Era o dia da visitação de Jerusalém. Em sua entrada triunfal, Jesus, agora então, apresentava a sua identidade real. E a partir dali, seu ministério seria o mais público possível, seria notório a todos, tanto a judeus quanto a romanos. Todos conheceriam sua identidade e suas verdadeiras intenções. E ao entrar em Jerusalém, o mestre enviava algumas mensagens claras, precisas, objetivas e contundentes a todos, tanto para os seus amigos quanto para os seus inimigos. O rei acabara de chegar e vinha para reinar a partir de Jerusalém. E agora? O que fazer? O que fazer com tais informações? No sermão desta manhã, conheceremos as mensagens que Jesus passava de forma clara e evidente a todos aqueles que estavam em Jerusalém. Primeira mensagem: o rei Jesus chegou e exige o que é seu por direito. O rei Jesus chegou e exige o que é seu por direito. Entendam, o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel relata que o povo de Israel insistiu com Samuel pedindo rei para si, porque viam que as outras nações tinham reis que saíam com eles à guerra e eles também queriam o mesmo. Samuel, todavia, temerário, falou para o povo quais seriam os direitos do rei. E ele disse, 1 Samuel 8, versículos 10 a 18, eu vou apenas pontuar algumas partes. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor para declinar os direitos do rei. E ele disse, este será o direito do rei, ele que vos reinará sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e do seu exército. Os colocará como capitães de 100, de 1000 e de 50. Outros serão usados para fabricar suas armas de guerra e o aparelhamento para os seus carros. Pegará suas filhas para perfumistas, para cozinheiras e para padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras ele dizimará para dar aos seus oficiais. Os vossos jumentos, pasmem, os empregará no seu trabalho. Dizimará o rebanho, o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. É claro que essa passagem está falando dos direitos do rei e está especificando aquilo que reis humanos fariam. Mas também, é claro, e por óbvio, estava falando dos direitos do rei, do Messias que haveria de vir. Os versículos 2 e 3 do capítulo 21, do livro de Mateus, lido nesta manhã,
afirmam que Jesus deu uma ordem específica a 2 de seus discípulos. Ide à aldeia que está à frente de vós, e logo achareis uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Simples assim. Quem estava fazendo isto? O rei que havia chegado. O rei que exercia seus direitos. Jesus estava dizendo de forma clara, eu sou o rei. E posso requisitar qualquer coisa que eu quiser. Tudo me pertence, inclusive vocês. A mesma coisa aconteceria na quinta-feira que seguiria, em Mateus capítulo 26, versículo 18. 2 discípulos vão, por ordem de Jesus, requisitar uma casa para a celebração da Páscoa. A Bíblia diz, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Entendam, queridos, Jesus não mandou perguntar se podia. Ele não perguntou se estaria disponível a casa, ele simplesmente disse que usaria aquela casa. Ele usou a sua autoridade e o seu domínio de rei. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Qual era a mensagem clara, precisa, objetiva e contundente que o Senhor trazia? Ele estava dizendo, o rei de Israel chegou. Aquele que era o proprietário de todas as coisas, o absoluto possuidor de tudo, acabara de chegar. Quanto a isto, o apóstolo Pedro ensinou, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Propriedade exclusiva de Deus. Compreendam, queridos? A primeira mensagem de Jesus para nós nesta manhã: os vossos corações, as vossas vidas me pertencem. Os vossos bens me pertencem. Os vossos filhos, as vossas filhas me pertencem. A vossa família me pertencem. E eu posso requisitar tudo e qualquer pessoa na hora que eu quiser, porque eu sou o rei. Será que nós podemos dizer amém, Senhor, faça assim, segundo a tua vontade? Porque tu, de fato, és o nosso rei. A questão é, o proprietário do jumento atendeu a ordem do mestre. O dono daquela casa cumpriu o mandado do Senhor. E nós? Nós seremos submissos como eles? Ou será que não? Ou será ainda que estamos separando reserva de domínio para nós mesmos? Segunda mensagem que o Senhor trouxe. O Rei Jesus chegou e exige a adoração que lhe é devida. O Rei Jesus chegou e exige a adoração que lhe é devida. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, no versículo 33 e no versículo 38, está escrito que Davi mandou que Salomão, seu filho, fosse proclamado rei de Israel em seu lugar. Vejam o que diz a palavra. Disse-lhes o rei, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-a a Giom. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Queridos, a multidão estava em grande festa, conforme os relatos dos versículos 39 e 40. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram uma trombeta e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Notem, queridos, assim como Salomão, montado numa mula, estava Jesus montado num jumentinho. Jesus estava sendo apresentado naquele momento como o descendente de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Israel. E entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, era uma mensagem muito clara para todo judeu naquela circunstância.
Eu sou o descendente de Davi. Eu sou o legítimo herdeiro do trono. Eu sou o rei de Israel. Não Herodes. E o meu reino é muito superior a este. Eu sou o legítimo e verdadeiro rei e Messias. Era esta a mensagem clara. Os versículos 8 e 9 de Mateus 21 esclarecem que naquele dia a multidão, ao lançar suas vestes no chão, ao empunhar ramos das mãos e ao clamar a Jesus, reconhecia aquele que entrava em Jerusalém como o verdadeiro rei. E mais que isto, como o Messias vindo da parte de Deus. Era então o cumprimento da profecia de Zacarias. O rei humilde havia chegado, montado num jumentinho, cria de animal de carga. É claro que as pessoas viam aquilo e seu coração se enchia de alegria, de entusiasmo e de euforia. Mas, e agora? Agora era a hora de louvar o rei, como as mulheres fizeram a Davi em 1 Samuel 18:7. Se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O clamor da multidão dava também cumprimento ao predito pelo salmista no Salmo 118, versículos 22 a 29. Salmo 118, versículos 22 a 29. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O salmista via o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso era um dia belíssimo. E continua o salmo dizendo: ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Rei misericordioso estava entrando em Jerusalém. Mas compreendam, queridos, a multidão de Mateus 21:9 clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Era exatamente as palavras utilizadas no Salmo 118, versículo 25. E é exatamente o mesmo significado filológico da palavra hebraica Hosana, que significa salva-nos agora. Quando Jesus entrava em Jerusalém, a multidão dizia: Hosana, Hosana, significava salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora. Aleluia. A multidão estava reconhecendo que a salvação só podia ser operada pelo Rei Messias, por Jesus de Nazaré que estava ali, e aquele que adentrava em triunfo na cidade. E eles reconheciam também que o lugar da salvação ocorre nas maiores alturas, ou seja, a salvação parte de Deus em relação ao homem, e nunca ao contrário. É só Deus que pode nos salvar. E era o próprio Deus quem estava entrando em Jerusalém, montado num pequeno jumento. Louvado seja o Senhor. Percebam que a segunda mensagem de Jesus naquele dia era: o Rei chegou, merece todo o nosso louvor e a nossa adoração, porque somente Ele pode nos salvar agora. Amém? Você crê assim? Louvado seja o Senhor. A pergunta que devemos nos fazer nesta manhã é: temos adorado ao Rei Jesus? Temos reconhecido que sem Ele estaríamos perdidos? Entendemos que a nossa salvação se dá nas maiores alturas, ou seja, no Deus triuno, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Entendemos que Jesus pode de fato nos salvar agora? Temos adorado ao Deus da nossa salvação com todo o nosso vigor. Terceira mensagem: o Rei Jesus chegou e exige a posição que lhe é devida. O Rei Jesus chegou e exige a posição
que lhe é devida. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz que Davi preparou na sua cidade, a cidade de Davi, que era contígua a Jerusalém, uma tenda para abrigar a arca do Senhor. Dos versículos 25 a 28, a arca foi conduzida da casa de Obed-edom para Jerusalém, entre sacrifícios de 7 novilhos e de 7 cordeiros. Davi e os levitas estavam vestidos de linho fino, porém apenas Davi, além dos sacerdotes, se vestiu com uma estola sacerdotal. Agora reparem no que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 1 e 2. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. O que é que Davi estava fazendo? Davi estava exercendo uma função sacerdotal. Russell Shedd afirma que as vestes de Davi naquele momento não eram vestes reais, porém as vestes dos levitas e dos sacerdotes, uma vez que ele mesmo, Davi, tipificava o Cristo que haveria de vir e que haveria de se tornar o nosso rei sacerdote. Martin Selman esclarece que, além de Davi, apenas Salomão exerceu esse privilégio de abençoar o povo de Israel como faziam os sacerdotes. Insiste o mesmo autor, Davi exercia a função sacerdotal mediando tanto as bênçãos temporais quanto as bênçãos espirituais. Davi exercia sacerdócio. Interessante que Saul tentou fazê-lo lá atrás e o fez e foi repreendido pelo Senhor, mas não Davi, porque figurava o próprio Cristo. Entendam, queridos, em Atos, no capítulo 15, no versículo 16, Tiago, o grande, pastor de Jerusalém, no concílio de Jerusalém, pôs fim à controvérsia dos judaizantes que dificultavam a participação na igreja dos novos convertidos que não eram de origem judaica. Os judaizantes eram esses que queriam estabelecer para os gentios uma série de regras determinadas pela lei para os judeus. E uma delas era a circuncisão. Agora entenda uma coisa, gente. Circuncisão não era uma coisa simples. Imagine naquela época que não havia a medicina que há hoje, os antibióticos e a anestesia. Imagina a dificuldade para um adulto, uma pessoa de 40, 50 ou 60 anos que se entregava ao Senhor e agora precisava passar pelo rito da circuncisão. Não era uma coisa fácil. Mas Tiago afirma, em sua defesa, que Jesus estava reedificando o tabernáculo caído de Davi. O que é que significava isso? Tiago estava falando daquela tenda armada por Davi em sua cidade, lá em Jerusalém, onde a Arca da Aliança ficou. A intenção do coração do rei Davi era que, a partir daquele tabernáculo, daquela simples tenda, todas as nações tivessem acesso à Arca da Aliança, ou seja, o próprio Yahvé, e o recebessem como Deus e como Senhor, como também afirmou o profeta Amós, no capítulo 9, versículos 11 e 12, que diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Somente um sacerdócio como o de Jesus poderia envolver todas as nações, porque o sacerdócio em Israel, da ordem de Arão, era um sacerdócio local, mas o sacerdócio de Jesus envolveria todas as nações da terra. Glória a Deus. Agora Jesus havia chegado em Jerusalém como um rei sacerdote, e assim como Davi, ele restauraria o tabernáculo para a adoração das nações. Entendam, queridos? Em ato contínuo, a Bíblia diz que Jesus se dirigiu ao templo. Entrando em Jerusalém, ele vai em cortejo até o templo. E por quê?
Porque o lugar do sacerdote é no templo. E chegando no templo, de lá expulsou os cambistas e os salteadores, fazendo aquilo que era o dever dos sacerdotes, mas por causa da corrupção não faziam. No versículo 11 do capítulo 21, as multidões então entendem, chegam à compreensão pelo próprio Espírito, que Jesus era também profeta. Assim como os profetas Elias e Eliseu curaram pessoas e ressuscitaram mortos, Jesus é descrito no versículo 15, curando a muitos enfermos e realizando maravilhas. Ele, que há poucos dias havia ressuscitado a Lázaro na cidade de Betânia, e de tal forma foi a comoção naquele dia em Jerusalém, que as pessoas clamavam, e no versículo 15 diz que até as crianças clamavam, Hosana ao filho de Davi, Jesus, salva-nos agora, aleluia. O rei Jesus chegou. E agora? E agora, irmãos? Agora ele assume a posição que lhe pertence, o lugar designado pelo Pai. Jesus é rei dos reis. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Jesus é o profeta de Yahvé. A pergunta que devemos nos fazer é: o que Jesus é para nós? Quem Ele é? O que Ele representa? Qual a posição que Ele ocupa em nossas vidas? Se Ele é rei, então Ele deve governar nossas vidas. Se Ele é o sumo sacerdote, então Ele deve nos mediar em relação ao Pai. Se Ele é profeta, então Ele vai nos apontar o caminho e vai dizer quando nós estivermos em pecado, a fim de sermos aproveitados. Amém? Eu gostaria de concluir este sermão dizendo para você que naqueles dias, a cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa, recebia um público rotativo de cerca de 3 milhões de pessoas. É muita gente. É a população do DF. E é exatamente nesse contexto que Jesus entrava em Jerusalém, uma cidade lotada de pessoas. Por isso a sua mensagem era muito clara, muito precisa, objetiva, era contundente. Jesus queria alcançar todos. Percebam que as mensagens que Jesus transmitia ao entrar em Jerusalém, no jumentinho, cruzando aquela cidade, não deixava dúvida. Publicamente Jesus assumia quem era. Com isto, ele confirmava seus amigos, mas multiplicava seus inimigos. E sem demora, sua morte era arquitetada pela súcia do mal. No versículo 10, a palavra diz que, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? Não tenham dúvidas, queridos. Hoje, Jesus tem chegado à cidade de nossa vida e tem alvoroçado nossas mentes e corações. A questão que se apresenta é: como responderemos à indagação? Aquela que fizeram há quase 2000 anos atrás, em Jerusalém. Quem é este? Quem é? Quem é este que alvoroça a cidade e os corações? Quem é este que traz paz para alguns e rouba a paz de outros? São perguntas como estas que deverão pulular o nosso coração. Quem é este? Ou a pergunta de Pilatos, o que fazer com ele? O fato é, o Rei Jesus chegou. E agora? Lançaremos nossas capas ao chão? Cortaremos ramos, empoaremos, lançaremos ao chão? Acenaremos em adoração? Clamaremos, Hosana, salva-nos agora? Reconheceremos seu reinado, seu sacerdócio e sua mediação? Seremos por ele dominados? Entendam, queridos, as respostas que daremos a estas perguntas nos posicionarão como seus discípulos e amigos, ou farão de nós seus opositores e inimigos. Eu encerro minhas palavras nesta manhã, dizendo que quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, conforme 1 Crônicas, capítulo 16, o povo cantava o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O Salmo 24 é um salmo profético, que apontava para o cumprimento que se deu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá, com Davi e a arca, havia a presença representada de Yahvé. Cá em Jerusalém, com Jesus sobre o jumentinho, estava a própria presença de Deus, o Deus encarnado, o verbo vivo de Deus, o Deus que se manifesta, o Deus conosco, adentrava a cidade de Jerusalém e alvoroçava a vida de todos. O Rei da Glória chegou. E eu te peço, meu irmão, em nome de Jesus, não deixe que isto passe despercebido em sua vida. O Rei Jesus chegou. E agora? Curva a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, Deus de graça, de amor, de misericórdia. Senhor, nós reconhecemos a Tua palavra como poderosa em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Dá-te a conhecer, Senhor, a cada um de nós, de maneira insofismável, como fizeste naquele dia em Jerusalém, entrando porta dentro, de maneira incontestável e dizendo quem o Senhor era, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote, o profeta de Yahvé. Faz assim em nossos corações. E obrigado por todas as coisas. Aplica a Tua palavra em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.